Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma lição, a lição de número 5, que tem o título Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Amém? Hoje estamos com uma visita ilustre aqui na nossa aula, de uma pessoa sábia, humilde e há quem diga muito bela. Não tão bela quanto a minha esposa, é claro, mas acredito que muito bela. Temos a irmã Abigail. Passa aqui, irmã Abigail. Seja muito bem-vinda à nossa aula. Né? Olá a todos. Muito bem-vinda. E a senhora de fato é muito bonita, viu? Obrigada. Não tão bonita quanto a minha esposa, é claro, mas muito bonita. É a irmã Rebeca, né? Isso. Já deve ter escutado falar dela. Vi ela, passei por ela ali. Ah, passou por ela ali? Ela fica nos bastidores. Isso. Mas temos a sua visita hoje aqui como um bom exemplo a ser seguido, né? E conte-me mais sobre a sua história, irmã Abigail. Então, na verdade, tem que explicar um pouquinho o contexto em que eu estava, né? Ah, sim, claro. Porque eu estava casada com Nabal, meu marido, e nós estávamos vivendo no período ali entre Davi e Saul. Né? E aí, no momento em que eu me encontrava, havia sido exatamente onde o profeta Samuel havia morrido. Então, o profeta Samuel morreu, aí Davi acabou poupando a vida de Saul, acabou fugindo, né? E então eu estava com um rei que havia sido ungido por Deus para substituir Saul foragido. O profeta Samuel morreu e um rei rejeitado por Deus no comando, né? Então esse era o contexto da história que eu estava junto com o meu esposo. Era um período então de como é que eu vou lhe dizer assim? Certo tumulto, na verdade, político. Tumulto, exatamente, a palavra eu acho que é mais essa, né? Exato. E é onde eu estava, porém a minha família, graças à boa administração financeira do meu esposo Nabal, a gente estava bem financeiramente, né? A gente tinha bastante posses, a gente tinha como sobreviver, né, a essas transições, a esses, vamos dizer assim, momentos que estavam acontecendo, né, na sociedade ali, no nosso tempo como um todo, graças a Deus, né. Era um período difícil, digamos assim, para a monarquia, né, que estava passando por um processo de transferência de reinado, né. E bem difícil, e bem difícil, não era uma transferência qualquer, pacífica, assim, sem resistência, né? Exato. E por estar por essa transição, como eu falei, Davi havia fugido, né? Ele estava considerado fugitivo, porque ele havia poupado a vida de Saul, né? Davi podia ter matado Saul, mas decidiu não matar ele. Então acabou poupando a vida de Saul. Então ele teve que fugir, porque os homens de Saul estavam atrás dele. E então ele fugiu para o deserto. E ali por perto, junto com Davi, também estavam os homens que haviam fugido com ele, né? Que era do exército de Davi. E esses homens, eles faziam a guarda dos nossos rebanhos, dos nossos pastores. Se não me engano, era aproximadamente 600 homens, alguma coisa do tipo. Isso, assim. Eram 400 e pouco, quase 600, era bastante homem. Era bastante gente, bastante guerreiro, na verdade, sim, né? Davi vivia só com os guerreiros. Sim. E os nossos pastores, eles estavam ali cuidando das ovelhas, né? Cuidando do nosso gado. E como tu deve saber, irmão Jonas, naquela época existiam muitos ladrões. Então eles acabavam roubando, matando os pastores, roubando as ovelhas, né? Porque isso era lucro, né, para eles. Então, como vocês tinham muitas riquezas e muitas posses, isso aí chamava muita atenção. Exatamente. Então Davi acabou fazendo essa guarda, né? Ele formou como se fosse um muro. É como se fosse uma guarda pessoal, né? Exatamente. Mas a gente não sabia. Sim. Né? Eu não sabia, Nabal também não sabia.
Mas ele fazia essa guarda para nós. Que interessante. Enquanto Davi estava com seus homens ali, nenhum mal aconteceu, né? Para o nosso rebanho como para os nossos homens que estavam ali. Que benção. Porém, como você sabe, né, naquele tempo, a maioria dos casamentos eles eram arranjados, né? Sim. Então, foi o caso do meu. Eu casei com Nabal, né, por um casamento arranjado. E você sabe que Nabal, ele não era um homem exemplar. Ele era, como o próprio nome dele, né, significa tolo, ele era um homem tolo. Ou seja, o fato de ele possuir bastante riqueza, né, de nós termos bastante condições financeiras, não fez ele ficar mais inteligente. Sábio, né? Inteligente no sentido de tratar, né, com as Sim, pessoas. sim. Exatamente, não fez ele ficar sábio. Então, a tolice, ela independe, né, do nosso status social. Ou seja, não importa quanto você tem, se você é pobre ou se você é rico em riquezas e bens, não importa. O que vale mesmo é a pessoa em si, né? A sabedoria, né? E Nabal não tinha muito jeito, né? Muito trato com as pessoas. Ele não sabia. Ele era rude, ele era grosseiro. E principalmente ele era muito impulsivo, né? Ele tomava atitudes muito precipitadas. Enérgico. Exatamente. Sim. Isso até que levou a um fato, irmão Jonas, que envolveu Davi, que foi onde eu ia perder toda a minha casa, né? Ia perder todos que estavam ali. Todos iam morrer por causa da atitude do meu marido, do finado Nabal. Finado. Ele morreu. Ah, ele veio morrer. Ele veio morrer. Uhum. Mas conte-me mais sobre essa história do que aconteceu ali, e depois chega, claro, ao fim, né, contando também sobre como é que foi como tudo terminou. Como tudo terminou, exatamente. É isso que você quer saber? Exatamente. Então tá. Na verdade, esse fato que eu falei pro irmão Jonas é que quando chegou a época de tosquear as ovelhas, como a gente não sabia que Davi havia feito essa proteção, Davi manda alguns homens até onde Nabal estava. Nabal foi para lá para tosquear as ovelhas e para pedir, né, um pouco de comida. Porque como eles Se eu não me engano, era um período festivo até, né? Sim, porque ele estava tosqueando as ovelhas e essa lã ia ser revertida, né, em roupas e a gente ia acabar lucrando. Então, com certeza, era um momento feliz, um momento alegre, né? É até propício para você pedir alguma coisa. Com Quando certeza. a pessoa está num momento ruim, é natural ouvir o não, né? Então, Davi manda, né, seus homens uma educação assim, ó, fora do normal, porque a pessoa tem aquela educação normal, né, do dia a dia, mas ele manda falar com Nabal de uma forma muito mais educada, né, pedindo um pouco de alimento, um pouco. Tanto é que ele fala assim, ó, o que conseguir pegar pra mim tá bom, né? E ele, junto com essa mensagem, ele fala pros moços, né, pros rapazes, dizerem pra Nabal que eles haviam protegido os homens, protegido as ovelhas, que Nabal não teve, que a gente, né, não teve nenhum prejuízo. Vocês não tiveram custo nenhum, no caso, não tiveram que... A gente teve uma guarda pessoal, como o irmão falou, sem precisar desembolsar, né? De graça, né? Sim. Então, isso naquele tempo não existia nada de graça, né? Então, Davi fez aquilo e como ele estava foragido, realmente não tinha quem ajudasse ele. Então, como a senhora disse, eles eram guerreiros, né? Exato. Eles eram guerreiros. E então ele pediu um pouco de comida, né? Aproveitou que era um dia bom, um dia propício a isso e pediu um pouco de comida. E Nabal rejeitou, né? Nabal até humilhou os rapazes e a Davi, né? Nabal falou que não daria e perguntou quem era Davi. Nabal, a gente sabia quem era Davi, né? Nós sabíamos que que o profeta Samuel havia ungido ele para ser rei em Israel, para ser chefe de Israel. Nós sabíamos disso. E Nabal também sabia, tanto que quando Nabal humilha, né, entre aspas não, né, que ele humilha mesmo Davi, perguntando quem é Davi, é o fugitivo, filho de Jessé. Ou seja, ele já sabia até a origem de Davi. Mas, né, pela sua arrogância, pela sua tolice, em não reconhecer a bondade de Davi, ele acaba humilhando, né, Davi, dizendo que não ia dar nada. Então, os servos de Davi, os guerreiros, retornam e falam isso para Davi. E é onde Davi decreta que ele estava vindo com o exército todo para matar toda a casa de Nabal. Puxa vida. Não ia sobrar ninguém. Essa era a ordem de Davi, que não era para sobrar ninguém na casa de Nabal. Todos deveriam morrer.
Sim. Inclusive os gados, tudo. Ele ia matar tudo. Ou seja, era um intuito de vingança, né, contra Nabal. Exato. E toda a sua casa. E quando essa notícia chega para mim, irmão Jonas, Nabal estava embriagado. Sim. Né? Ele estava na festa, né, curtindo, e acabou se embriagando. Né? Então eu não tinha como conversar com ele, porque se já sendo sóbrio, ele já agiu daquela forma, né, trazendo aquela situação toda para dentro da nossa casa, imagina, né, bêbado. Ou seja, foi uma decretação de morte, né, o que aconteceu com a sua casa. E a partir desse momento a senhora teve uma atitude, né? Sim. Aí o que eu fiz? Quando os moços, né, dos meus servos me avisaram e me contaram tudo o que tinha acontecido, porque eu não estava ali naquele momento, então eu não sabia. Aí eles me falaram, me contaram toda a história, tudo que Davi havia feito. Então eu rapidamente peguei e botei tudo dentro de cestos, né, de vinho, carne, frutas, coloquei tudo que eu consegui achar ali, eu coloquei e saí ao encontro de Davi. Por quê? Eu precisava falar com Davi. Não ia adiantar eu falar com os guerreiros, né? Porque até chegar a Davi já estava lá. Sim. E eu também não podia esperar Davi chegar na minha casa, porque eu não ia conseguir ter a misericórdia dele, claro, né? Porque ele já estava enfurecido, já estava chateado, já estava bravo com aquilo, né? Então eu tinha que ir ao encontro dele. Então por isso que foi tudo muito rápido. Eu peguei e enchi os cestos e saí ao encontro dele. Quando eu encontrei com ele, eu me prostrei, né? Eu me lancei diante dele como sinal de humilhação, porque eu sabia que a atitude havia sido errada, né, do meu marido, e falei para Davi: olha, Davi, Nabal agiu de forma errada contigo, a gente sabe tudo o que você fez, então te peço que tenha misericórdia. Te trouxe algumas coisas, né, que eu consegui trazer, e falei com ele, né? Eu fiz ele lembrar que ele seria rei de Israel e que ele não poderia pagar na mesma moeda. E que a mesma misericórdia que ele teve com Saul, de poupar a vida de Saul, né? Mesmo tendo oportunidade de matar Saul, que ele tivesse com Nabal. Ou seja, uma atitude sábia da sua parte, né? Foi procurar reconciliação com Davi, uma atitude sábia, e ao mesmo tempo poupou toda a sua casa, né? Porque fiquei sabendo que Davi então se acalmou, né? Acalmou e poupou toda, não só a senhora, como toda a sua casa. Exatamente, ele não nos atacou, né? E o fato de eu fazer ele lembrar, né, que seria chefe sobre Israel, que ele mandaria, né, que nós seríamos o seu povo, de ele não ter um sangue inocente nas mãos, né, de ele não agir da mesma forma que Nabal. De forma impulsiva, assim como era seu esposo. Exatamente. E quando eu voltei para casa, depois de ter conseguido, né, o perdão e a graça, né, de Davi, de reverter a situação, eu falei para Nabal. E Nabal ficou completamente sem reação. Ele não sabia o que ele ia me dizer, porque ele nunca imaginou que Davi reuniria os seus guerreiros e atacaria ele. E como Nabal, meu esposo, ele era um homem de negócios, então ele não tinha guerreiros. Ele não tinha como lutar. Então era certa a nossa morte. Né? Ele não esperava tal reação. Não. Porque nunca ninguém reagiu com ele dessa forma, nunca ninguém revidou ele, né? Por ele ser um homem tolo e rico, as pessoas simplesmente baixavam a cabeça e faziam. Mas ele tomou uma atitude de negar ao ungido de Deus, né? E isso trouxe uma certa consequência para ele. Exato. É a diferença, né, da pessoa que tem Deus na vida, né? Que é escolhido por Deus. E passou uns 10 dias, Nabal, né, teve o juízo de Deus na sua vida, né? Infelizmente. Sim, eu fiquei sabendo que foi um ataque cardíaco, né? Ele acabou morrendo depois de 10 dias. E logo depois, quando o Davi soube, né, da morte de Nabal, Davi me convidou, né, para ser esposa, uma das esposas dele, né? Eu fui uma das 6 esposas de Davi. E me convidou para fazer parte, né, da família. Ou seja, reconheceu se acalmou, reconheceu também que a senhora é uma mulher sábia, humilde, né, e que contornou toda uma situação que poderia trazer uma desgraça, não só para a senhora, mas como para ele também, porque ele teria sangue inocente em suas mãos, porque através de um homem tolo e insensato, muitas pessoas iriam pagar. Então ele reconheceu que a senhora era uma mulher sábia e humilde e cortejou a senhora, né, convidando a senhora para ser
a esposa dele. Exatamente. E o que eu quero, né, deixar dessa situação, né, que aconteceu comigo, é você, mesmo que você esteja convivendo com pessoas ruins, com pessoas tolas, mesmo que você esteja num ambiente, por exemplo, eu estava num contexto horrível, como eu falei, né, um profeta de Deus morre, um rei rejeitado no trono e um futuro rei que Deus havia escolhido, que Deus havia ungido, né, sendo perseguido, né, fugitivo. O meu contexto histórico era horrível, né? Não só o econômico por fora, mas também dentro da minha casa. Exatamente, eu ia dizer isso. Dentro da sua casa a senhora passava por problemas também, né? Exato, mas isso não fez com que eu agisse da mesma forma. Sim. Então, que Nabal, né, não fosse tolo. E também, né, você conviver com pessoas, por exemplo, Deus me deu a graça, né, de ter a sabedoria para agir nesse momento, não fez com que Nabal mudasse, né? Sim. Então, a graça, a sabedoria, o entendimento da parte de Deus vem para quem realmente busca, né? Exatamente, e tudo vem na hora certa também, porque o seu esposo, infelizmente, teve o seu destino, né? Exato. Decretado por Deus. E fica a dica, né, para os rapazes do tempo de vocês aqui, né, desse tempo, que eu escutei uma expressão que eles falavam assim, ou a menina é bonita ou é inteligente, né, que os dois juntos não dá. Mas a gente tem provas na história que sim, que ela pode ser bonita e inteligente e sábia. Porque quando vem de Deus, né, Deus dá o pacote completo. Né? Exatamente, olha aí, ó, fica mais uma dica para... Como a sua esposa, né, irmão Jonas? Exatamente, né? É linda demais. Então fica mais aí uma dica da nossa irmã Abigail, né, que veio lá de muito longe, né, nos prestigiar hoje na nossa aula, na nossa lição. Quero agradecer desde já a sua presença, irmã Abigail. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar conosco aqui em mais uma aula. E você fique ligado, nas próximas lições teremos outro convidado muito importante na próxima aula. Curta, compartilhe a página da EBD, no Facebook temos a página da EBD e também no YouTube, né? Compartilhe lá com os amigos. E fique convidado para a próxima aula, que será no próximo domingo, e que Deus abençoe a sua casa, amém? Tem mais alguma coisa a dizer, irmã? Amém. Que Deus abençoe e espero estar aqui mais algumas vezes, né, compartilhando as coisas de Deus. Isso aí, se Deus assim permitir. Então, até a próxima aula. Deus abençoe, um abraço!